Aqui é Robson Jimenez e essa nossa pequena audioaula de hoje vai falar sobre um pouquinho da vida e obra de Graciliano Ramos. Nasceu em Quebrangulo, estado de Alagoas, no ano de 1892. Lá pelos 18 anos, Graciliano foi viver no Rio de Janeiro, onde trabalhou nos jornais Correio da Manhã, A Tarde e O Século. Logo regressou ao seu estado natal, Alagoas, E em 28 ele foi eleito prefeito de uma cidade no interior chamada Palmeira dos Índios. Escreveu muito nessa época. Por exemplo, Caetés, primeiro romance, saiu em 1933. No ano seguinte, 34, sai a obra São Bernardo. Apaixonado que era pela educação, o Graciliano não conseguiu permanecer muito tempo nos cargos políticos pelos quais passou. Então, no início de 1936, ele aceitou ser funcionário da Instrução Pública de Alagoas. A vida teve uma reviravolta e, sob a alegação de que era comunista, foi preso no mês de março daquele ano de 36. Ficou 9 meses preso, sendo solto porque não havia provas, Ele não havia participado do comunismo, não era comunista, e foi solto. Então, ele resolveu entrar, um tempinho depois, no Partido Comunista. Aí sim, para ver o que era e participar dessa ideologia comunista. O Graciliano vai morrer alguns anos depois, no Rio de Janeiro, em 1953. Um pouquinho da sua obra. Geralmente, os temas de Graciliano Ramos são rudes, dolorosos. O ambiente é o da seca nordestina, a vida dos retirantes. A situação social é aquela da exploração, em que o homem é como se fosse um lobo do homem, Restando para o intelectual que pensa a angústia ou a prisão. Não se encontra nas obras do Graciliano ambientes de festas, ambientes de alegrias, mas sempre assim, aquela tristeza, a fome, o desespero, um pouco de opressão, E Graciliano Ramos faz desses temas uma obra de arte, uma obra-prima, com textos bem construídos, que figuram entre alguns dos melhores aí da literatura brasileira. Se a gente puder fazer uma comparação, podemos pensar assim, por exemplo, se a sociedade brasileira é representada por Jorge Amado de uma forma saborosa e colorida, porque nos seus livros ele sempre faz, essa pincelada saborosa e colorida, mesmo quando criticava os poderosos, Graciliano Ramos faz já uma crítica dura, e as diferenças sociais são bem acentuadas, É como se fosse assim, se fosse uma aula de pintura. O Jorge Amado usa muitas cores, Deixando o quadro muito mais animado, muito mais vivo, muito mais dinâmico. Já o Graciliano usa o preto e o branco em suas várias nuances e matizes, O Graciliano procurava cortar sempre os excessos, enxugando os textos, até que atingissem assim um caráter bem sério, bem sóbrio, disseram alguns. Seus temas pediam sempre uma forte realidade, pedia assim uma seriedade, uma sobriedade para ir direto ao ponto. Alguns chamaram isso de um texto cortante. Com esse procedimento, ele harmonizava a forma do romance aos temas duros, secos, que é a realidade.
a vida do retirante era, não é? E ainda é. É um estilo direto, objetivo, que vai direto ao ponto, não é? Do narrador, que procurava suprimir o que não fosse essencial a uma comunicação literária. Um pouquinho da obra, citando alguns títulos, né, alguns nomes. Então podemos falar aqui em quatro tipos, né, 4 segmentos. Em crônicas, nós temos Linhas Tortas, nós temos, por exemplo, também Viventes das Alagoas, né? Na linha dos contos, nós temos Insônia, nós temos Alexandre e Outros Heróis. Na linha de memórias, nós temos Infância e Memórias do Cárcere, que virou filme premiado, por sinal. E no segmento, na linha de romances, nós temos Caetés, como já foi dito, São Bernardo, também mencionado, Angústia e o mais famoso de todos, talvez, né, que isso implicar em vestibulares e nas provas do Enem, o famoso Vidas Secas, também foi feito filme. Então essa foi um pequeno comentário sobre a vida de Graciliano Ramos e um pouco de sua obra. Aqui é Robson Jimenez, sou professor, e essa foi uma audioaula além da sala de aula. Muito obrigado, até a próxima.